Começa agora o Espaço Unisanta. Preconceito é o tema do Cá Entre Nós desta semana. Nosso convidado é Marcos Vinícius Batista, professor da Unisanta. Como tese de mestrado, ele escreveu o livro Giz de Cor, um olhar de professores negros sobre as relações raciais nas escolas públicas. Acompanhe a segunda parte da entrevista. Uma coisa é o casamento gay, outra coisa é a união civil. O Brasil aprovou a união civil. Significa o quê? Todos os direitos dos heterossexuais foram estendidos para os casais homossexuais. Pensão, herança, plano de saúde e assim por diante. Isso é um ponto. Casamento gay, como foi aprovado na Argentina, como foi aprovado em alguns estados americanos, em alguns estados dos Estados Unidos, aí o sujeito pode entrar numa instituição, um cartório e casar oficialmente com solenidade e tudo mais. Isso aqui ainda não pode. Mas já é um avanço enorme, porque você tem direitos jurídicos garantidos para muitos casais que viveram anos, que adotaram filhos, que construíram patrimônio e um deles morre, aí é uma confusão danada. O problema é que a discussão jurídica está impregnada por uma moral. E está impregnada por uma moral religiosa. Ou seja, no Congresso Nacional existe a bancada da Bíblia. É o nome que se dá para os deputados e senadores que são ligados diretamente a religiões. E esses parlamentares, eles fazem pressão, porque eles sofrem pressões nos seus currais eleitorais, nas suas instituições religiosas de origem. As pessoas ficam sabendo menos do que deveriam saber sobre o assunto. Por quê? Porque no meio está entrando moral religiosa, às vezes até fanatismo religioso, deputados falando bobagem na televisão, como o Jair Bolsonaro. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Aí, por exemplo, ele diz uma bobagem lá, eu sofro preconceito por ser heterossexual. Mentira, isso não existe. Quem é dominante não sofre preconceito. Quem sofre preconceito é dominado. Então, assim, um heterossexual jamais vai sofrer preconceito no Brasil, salvo se ele estiver dentro de um reduto homossexual. Ela tem maiores dificuldades de ascensão social, ela pode sofrer violência psicológica, ela pode sofrer violência física. Por exemplo, a gente tem vários casos em São Paulo, de agressões contra nordestinos por parte de skinheads, ou agressões contra homossexuais por parte de garotos de classe média alta. Então você tem N possibilidades, a exclusão já existe. A relação arte e política foi o tema central da 29ª Bienal de Artes de São Paulo, que aconteceu entre setembro e dezembro do ano passado, e algumas obras da mostra estão em Santos. A exposição faz parte de um projeto itinerante que leva trabalhos selecionados da Bienal para várias cidades brasileiras. Santos abriu as portas para a 29ª Bienal de São Paulo. Parte das obras expostas na capital vieram este ano para a cidade. O tema desta edição é Há sempre um copo de mar para um homem navegar. A frase sintetiza que a dimensão da arte está contida nela mesma. Além disso, esta Bienal tem como objetivo unir política e arte. Vídeos, desenhos, esculturas e até documentos. Obras pertencentes a 3 artistas estão expostas no Sesc de Santos.
mostra aproxima os visitantes da arte contemporânea. É a arte do nosso tempo. É a arte que é feita agora, pensando principalmente em questões que dizem respeito à nossa vida cotidiana. E a exposição pode até mesmo estimular novos talentos. As pessoas devem ir visitar, mas que ao visitar assim se desprendam dos seus preconceitos, que é uma coisa difícil, não é? A gente tem sempre uma ideia do que a gente espera ver numa exposição de arte. Vá, mas vá pronto para se surpreender. Você tem até o dia 3 de julho para conferir a exposição. Atenção para os horários, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 9h30 da noite. E aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 6h30 da tarde. O Sesc de Santos fica na rua Conselheiro Ribas, 136. Estudar os professores negros, né? Como eles entendiam as relações que aconteciam nas escolas. E aí, claro, eu tive que estudar escolas públicas, porque os professores negros não existem nas escolas particulares, né? Se você achar levanta a mão para o céu, porque é coisa rara. Em primeiro lugar, os professores negros, eles são muito exigentes com eles mesmos. Isso significa o quê? Eles se cobram muito, eles precisam ter um desempenho muito acima da média. Eles precisam ser excelentes naquilo que eles fazem. Por quê? Porque eles querem ser vistos como professores e não como professores negros. Eles querem fugir daquele racismo mascarado no Brasil. Por exemplo, ele é negro, mas ele é bom. Sabe? Então, assim, não, ele é bom, ponto final. Segundo, que eles conseguem perceber que em todos os níveis há preconceito, há discriminação, há racismo. E que eles tentam, de alguma maneira, trabalhar isso dentro da escola, como figuras centrais, como professores. E terceiro ponto importante é que eles sofreram preconceito em algum momento da vida. Seja como aluno, seja como professor. Teve uma professora que eu entrevistei que isso é tão forte nela que ela jamais usa a palavra negro, jamais usa a palavra preto. Ela usa sempre a palavra politicamente correta, que é afrodescendente. Ela, quando adolescente, alguém disse para ela que era possível clarear a pele. Então ela devia ter uns 13 anos, se não me falha a memória, e a mãe dela a flagrou no banheiro, já com os braços sangrando, porque ela passava bombril nos braços para tentar clarear a pele. Quer dizer, então isso é muito pesado, né, para uma pessoa de 13 anos. É um comportamento sistemático de agressão físico-verbal de um grupo ou de uma pessoa contra uma pessoa, uma outra pessoa, né? Então você pode ter não apenas violência física, como você pode também ter uma tortura psicológica a partir daquilo que a vítima não suporta. É muito mais fácil você entender quando você diz que aquilo é um comportamento doentio, ou seja, quem pratica bullying, do que reconhecer que aquele comportamento acontece em todas as instituições e acontece desde que escola é escola. Ou seja, é muito mais fácil você dizer o outro é doente do que você olhar para o espelho e ver que você também pode estar doente. O bullying é confundido com violência na escola. Violência estrutural, por exemplo, briga de gangue na escola, não é bullying, é violência. Roubo não é bullying, é violência, né? Professor que maltrata aluno, né, é violência, não é bullying, né? Então, assim, você tem um monte de coisas que acontecem dentro da escola, né, e que, de alguma maneira, com o bullying estando na moda, você mascara esses problemas que são muitas vezes
mais graves e tal. Se agora você tem uma discussão um pouquinho mais avançada, aberta sobre bullying, você pelo menos consegue fazer com que pontualmente certas escolas revejam a sua forma de lidar. Racismo, não se discutia racismo no Brasil até 40, 30 anos atrás. Hoje você tem casos que aparecem na mídia, movimento negro conseguindo espaço nos meios de comunicação, a própria discussão da homofobia. Você tem uma série de avanços no sentido de colocar isso numa agenda pública, colocar isso para as pessoas pelo menos terem contato, saber que a discussão está rolando. Já é um avanço. Se as coisas vão mudar, se a gente vai conseguir uma sociedade mais igualitária, mais tolerante, aí é um outro passo. O que você pode pensar é numa sociedade que policie melhor os seus preconceitos e que tenha consciência de que certas atitudes, certas ações são preconceituosas. Quer dizer, todos nós, voltamos ao começo, todos nós temos preconceitos. O que faz com que a gente seja mais tolerante, mais civilizado, mais humano, é entender que o outro é diferente de nós. O problema é que hoje nós vivemos numa sociedade muito individualista, muito materialista, os indivíduos estão cada vez mais preocupados com o seu próprio umbigo, com a sua própria aparência, e aí evidentemente num ambiente assim, ele não está mais preocupado com ele mesmo, ele pouco está se lixando para o diferente. E aí por isso que a gente tem uma sociedade com níveis elevados de preconceito também. Obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Amanhã tem mais, não vai perder. Tchau!